Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeço o Inácio por essa oração, que já veio abrindo o nosso coração, não é? Para a ação da Palavra de Deus, para a ação do Espírito Santo. Salmo 56, versículo 9. Salmo 56, versículo 9. Essa palavra é muito importante, é um versículo só, mas quando a gente faz a análise dele, a gente vê aquilo que o padre disse: Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Deus vê as suas lágrimas de cansaço, sabe? Deus vê as lágrimas da traição, Deus vê as lágrimas da decepção, Deus vê as lágrimas do medo, Deus vê as lágrimas da depressão, Deus vê as lágrimas da derrota. Vamos ler juntos. Contastes os passos do meu peregrinar. Guarda cada uma dessas suas palavras. Guarda, ou em outras traduções, guardaste, né? O Senhor guardou minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas no teu registro? Em outras traduções, elas estão todas escritas no teu livro. Então veja bem, Deus está dizendo: o Senhor contou os passos do meu peregrinar. O que é contar os passos do peregrinar? A palavra original era do hebraico nodi, da raiz nud, que significava o seguinte: o Senhor contou os passos do meu vaguear, né? Quando eu estava vagueando. Podia também significar quando eu estava fugindo, quando eu estava tremendo. Ou seja, quando eu estava no estado de instabilidade, né? Instável, né? Confuso, triste, instabilidade existencial, Deus estava ali contando os meus passos, né? Olha só, Davi não está falando aqui apenas da dor emocional, ele está falando do deslocamento, da perseguição, da insegurança. Mas ele está dizendo: Deus conhece não só a lágrima, mas o processo que gerou a lágrima, né? O meu vaguear, quando eu estava tremendo, andando, fugindo na perseguição, o Senhor ali já viu, sabe? Então, depois ele diz: o Senhor contou nesses meus passos. Safartá, do hebraico. Contar significava enumerar, registrar cuidadosamente. É o mesmo verbo lá usado em Gênesis 15:5 para falar que Deus contou as estrelas, né? Para dizer para Abraão que a descendência dele seria maior do que as estrelas, né? Deus pediu para Abraão contar as estrelas. Então veja bem, Deus conta as suas lágrimas com a mesma precisão que ele conta as estrelas. E não é uma observação superficial, gente. É um conhecimento pessoal, atento, numérico das suas lágrimas. Ele contou dos seus passos, do seu vaguear, do seu processo, da sua crise. Ele conta os passos do seu vaguear. E depois, ele diz: o Senhor guardou as minhas lágrimas. A gente traduziu como minhas lágrimas, mas o original é no singular. Minha lágrima, né? Dim a ti. Não é lágrimas no plural, mas é minha lágrima. Ou seja, isso sugere uma individualização, né? Cada lágrima é única. Sabe, Deus não vê o sofrimento em massa, Ele vê o seu sofrimento pessoal, Ele vê o meu sofrimento pessoal. Claro, nós somos comunidade, somos igreja, mas Deus conta cada uma das minhas, das suas, da nossa lágrima. E aqui é o mais precioso desse salmo que eu achei: Deus guarda as nossas lágrimas no seu odre. O que era o odre, gente? Era um recipiente de couro no passado, né? Com um formato assim, era redondo e o bico fino, né? Era um recipiente de couro usado para guardar líquidos valiosos. Só era guardado, conservado aquilo que era um líquido valioso. O nardo puro, que era aquele perfume, por exemplo, com o qual, né, Jesus teve os seus pés ungidos antes da sua sepultura. Também os perfumes caros, aqueles perfumes usados para ungir os cadáveres dos reis. Então Deus está dizendo: a sua lágrima é digna de conservação. Eu registro no meu coração. Santo Agostinho usava a analogia que o odre é o coração de Deus, né? Então Deus registra, Ele guarda cada uma das suas lágrimas como algo precioso, como algo valioso no odre do seu coração. Deus está registrando as lágrimas dele, Ele está considerando as suas lágrimas valiosas, dignas de conservação. Era essa a mentalidade por trás do odre, né? Está guardando no coração dele, e Ele registrou tudo isso no seu livro, né?
sabe, do hebraico sifrat kehá, que significava registrar no livro para o judeu da época, né? Davi era judeu, significava colocar na memória, né? Na história da salvação. Só era escrito no livro da lei, na Bíblia, aquilo que era para ser conservado na memória do povo como uma história de salvação. Então a sua lágrima é reservada, ela entra, ela não é só guardada, mas ela entra na história da salvação, ela entra no memorial da salvação, ela entra na sua história de salvação. Então veja bem, o Salmo está dizendo 3 níveis de conhecimento divino. Ele conta as suas lágrimas, cada uma delas, ele guarda, ele valoriza esse líquido precioso que é a sua lágrima, e ele escreve no seu coração, ele eterniza. Então há um conhecimento, há um cuidado, há um memorial eterno, né? Deus está fazendo das suas lágrimas. Então veja bem, talvez ninguém tenha visto as suas lágrimas, ninguém. Talvez você está sorrindo no público, mas chorando no privado. Talvez você tenha muitas vezes sorrido para as pessoas, né? Sorriso lindo e tocado a vida, mas Deus vê as suas lágrimas no banheiro, Deus vê as suas lágrimas no carro, você com dificuldades financeiras, hoje pela manhã você não tinha dinheiro para comprar um pão, você sofrendo nesse casamento difícil, que você sabe que já acabou, você sofrendo essa humilhação, sabe? Você pode achar que você sofreu em vão, que você está sofrendo em vão, mas o céu não desperdiça suas lágrimas. O céu guarda no coração de Deus, registra. É uma selfie, vou usar a linguagem moderna aqui, que fica guardada no coração de Deus, cada uma das suas lágrimas. Talvez ninguém tenha visto as suas lágrimas, mas Deus viu todas. Deus vê as lágrimas no silêncio. Deus vê a lágrima que a gente tem quando ninguém está vendo. Porque, claro, não dá para a gente ficar chorando para todo mundo, obviamente, a gente tem que tocar a vida, né? Não dá para você ficar reclamando do seu casamento, da sua vida, da sua família, do seu filho, dos seus problemas para todo mundo. Mas para dizer que as suas lágrimas não passam desapercebidas aos olhos de Deus. O seu sofrimento é precioso. É um instrumento que Deus usa, é um líquido precioso, destilado que Deus guarda no odre do seu coração. E Santo Agostinho, lendo esse salmo, ele fazia paralelo desse salmo com aquele que diz: os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Né? Ele explica esse salmo citando aquele outro, no seu comentário sobre os salmos, que é vastíssimo. Os que semeiam, plantam entre lágrimas, colherão com alegria. E muitas vezes nós somos convidados a plantar entre lágrimas. E mesmo nas lágrimas, olha bem, a gente não pode parar de plantar, de semear. Porque às vezes também a gente é egoísta diante dos nossos sofrimentos e acha que porque a gente está sofrendo, o mundo que pare. O mundo que estacione, não. Mesmo sofrendo, mesmo nas lágrimas, perdoe a sinceridade do padre, como sacerdote aqui, como pai espiritual, você não tem o direito de parar, nem eu. Porque Jesus não parou, ele carregou a cruz até o fim. Então, em meio às lágrimas, semeie, continue sendo a mãe que você precisa ser, continue sendo o pai que você precisa ser, continue sendo o padre que você precisa ser, o coordenador que você precisa ser, o jovem de Deus que você precisa ser, a pessoa do bem que você precisa ser. Porque como que acontece a depressão muitas vezes? A depressão, a pessoa está num estado emocional de vaguear, como a gente leu aqui, né? Triste, com crise, frustrada, desanimada, e a pessoa entrega os pontos. Deita na cama e não quer sair, porque ela está triste. Mas olha, com todo respeito e carinho, o padre diz com autoridade espiritual, você e eu não temos o direito de parar de semear, não, porque nosso modelo é Cristo e ele não parou. Então semeie entre lágrimas, você vai colher com alegria. Continue semeando. Às vezes, gente, dói semear. Às vezes arranca pedaços da gente continuar sendo bom quando todo mundo está sendo mal. Continuar tendo esperança quando os resultados parecem todos contrários. Continuar amando alguém que não é amável, né? Porque é muito fácil amar alguém que é amável, né? A palavra já diz, né? Amável, né? O prefixo já diz, né? Fácil de amar. Mas às vezes Deus nos pede para amar um porco-espinho. Você já viu quando a gente se aproxima do porco?
Tenta abraçar ele. Espinho, tenta abraçar o porco espinho, vai dar ruim, né? Dá ruim, não tem jeito. Mas às vezes Deus pediu para você amar um porco espinho. Sabe por quê? Porque o maior porco espinho sou eu e é você. E Jesus nos abraça todos os dias. Na Eucaristia, Jesus nos abraçou na cruz. Eu estou dizendo, eu coloco eu em primeiro lugar porque eu tenho essa consciência, não estou nem te acusando de nada. Eu sou um porco espinho abraçado por Deus todos os dias. Por isso que Jesus sangrou na cruz, porque lá ele estava abraçando eu e você, o meu e o nosso pecado, não abraçando no sentido de pecar, mas no sentido de redimir o nosso pecado, né? Então, você é um porco espinho abraçado por Deus, por que a gente não quer abraçar o outro porco espinho? Às vezes dói você lidar com uma pessoa que não é amável, e tem pessoas que não são amáveis, pronto, ponto. Aceita que dói menos. Por um processo, às vezes, da história da pessoa, pela maneira como ela foi criada, por não ter recebido amor. Ou tem pessoas que são duras por temperamento, né? São duras, elas fazem questão de tipo assim, você dá uma palavra boa, devolver uma palavra ruim. Talvez Deus está te pedindo para amar pessoas assim, sabe? Mas semeie entre lágrimas, continue amando, continue fazendo bem, não se torne aquilo que te feriu, continue dando o seu melhor, sabe? E tenha certeza que aquilo que hoje é lágrima, amanhã será testemunho. Você vai colher com alegria. Às vezes Deus permite, sabe, a gente passar por certas coisas, não porque Ele não nos ama, mas porque Ele quer nos preparar para ajudar outras pessoas que vão enfrentar aquilo depois. Eu vejo tanto isso na minha vida, sabe? Então a sua lágrima de hoje vai se tornar testemunho. E, repito, nenhuma, é no singular, como eu falei, lágrima é inútil diante de Deus. O céu arquiva tudo que eu e você ignoramos. No coração de Deus tem essas selfies lá registradas, de cada vez que nós choramos, sobretudo diante do Santíssimo, sobretudo em oração. Porque também, veja bem, a gente precisa aprender a chorar diante de Deus, né? Às vezes a gente chora na rede social, me perdoe, eu acho ridículo a pessoa que vai chorar mágoa na rede social. Hoje meu marido não me tratou bem. Tem gente que chega nesse nível, coloca na rede social. A minha sogra não gosta de mim. Fulano é ingrato. Meu amigo, para de chorar com um monte de espectador que só quer polêmica. O algoritmo hoje só entrega, se for polêmico ou sensualidade. É uma benção, para não dizer outra coisa, né? O algoritmo das redes sociais, né? Eu estudo isso, né, no meu mestrado, é o que move o algoritmo, é polêmica ou sensualidade. É o que as pessoas usam para crescer, né? Quem quer estar nesse nicho. Infelizmente, é o que nós cristãos somos chamados a não fazer, né? Mas as pessoas vão querer amar a polemiquinha que você está postando com a sua irmã, com a sua sogra, com a igreja, com o padre. Não, para de chorar na rede social, para de chorar na quitanda, para de chorar na feira, para de chorar no açougue. Todo mundo reclama para o açougueiro, reclama para a vizinha. Chore diante de Deus. Chore em oração, chore diante do Santíssimo. E se for para chorar com alguém, que seja uma pessoa de Deus, um sacerdote na direção espiritual, na confissão, um irmão da comunidade, alguém para rezar por você. Me perdoe, nós somos muito imaturos, às vezes, na maneira como nós conduzimos o nosso sofrimento, sabe? Eu sei, dói, mas expor-se publicamente dessa forma não vai resolver. Chore diante de Deus. Chore aos pés do sacrário. Chore com o rosário na mão. Chore com a Bíblia aberta. Chore dizendo para Deus: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua graça. Ontem eu li lá na live o catecismo no número 1996, me chamou tanta atenção. Esse ano eu estou mergulhando no catecismo, fazendo o catecismo em um ano, a leitura e explicação, e lendo também na live toda noite. Número 1996 dizia que a graça, o que é a graça? O catecismo define, claro, citando Santo Agostinho e Santo Tomás. A graça é o socorro gratuito de Deus, sempre disponível para te ajudar. Número 1996 do catecismo. Me chamou tanta atenção, socorro gratuito. Nós estamos acostumados a pagar por tudo, né? Não é verdade? Mas a graça de Deus é esse socorro gratuito que está sempre lá. Você não está aguentando? Diga: Senhor, vem me ajudar. Daqui em diante eu não consigo ir. É um socorro gratuito. É a vida de Deus agindo em você, fluindo em você. Talvez está difícil. Eu reconheço. Às vezes na nossa vida fica difícil. Você, irmão, tratando esse câncer.
você fazendo essa hemodiálise, você preso. Quantos irmãos encarcerados nos escutam também? Vira e mexe eu encontro, por causa do meu testemunho, o povo se identifica, manda mensagem, manda carta, né, da cadeia às vezes. Seu irmão encarcerado, chore diante de Deus. Mergulhe as suas angústias em Deus. Ninguém pode te ouvir melhor que Ele. Ninguém pode te consolar melhor que Ele, te responder, te dar graça para você ir além, ir para frente. E mais, como eu disse, o céu arquiva as suas lágrimas. Então, você vai colher com alegria, por quê? Porque o céu está arquivando aquilo ali. E Deus está vendo cada uma das suas lágrimas e está anotando no livro sagrado dele, o livro da memória eterna, onde não há esquecimento, né? Sabe? E se a gente for pensar no poder das lágrimas, né? Os padres do deserto falavam do poder das lágrimas, que a gente só atinge a maturidade espiritual quando a gente vive o piangó do grego, né? Que seria lágrimas de conversão. São João Crisóstomo dizia que há dois tipos de lágrimas: as lágrimas do desespero e as lágrimas da conversão, de quem se volta para Deus. E dizia que a lágrima do vitorioso é a lágrima da conversão, de quem busca Deus, de quem chora também os próprios pecados, né? Chora pelas dores de Deus, pela conversão, falta de conversão dos pecadores, pelas pessoas que se perdem, pelo mal do mundo, né? Por exemplo, após esse carnaval, quanta oração e adoração de reparação, de desagravo não precisa ser feita, né? Desagravando os pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus, contra o Imaculado Coração de Maria, contra Jesus na Eucaristia. Quantos abortos, quantos pecados. A gente precisa chorar as lágrimas de Deus, né? Chorar a dor de Deus. E olha, falando de lágrimas, a gente vou citar alguns exemplos aqui, de pessoas que choraram na Bíblia. Ana chorou lá no templo, porque não podia engravidar, 1 Samuel 1, não precisa abrir, só estou citando, nasceu Samuel. Pedro chorou, nós vemos lá Lucas 22, 62, não precisa abrir, só estou citando, nasceu o apóstolo renovado, ele chorou, né? Amargamente após a sua negação. Mas daquela lágrima nasceu o Papa, nasceu aquele que morreu de ponta cabeça, crucificado em Roma, primeiro Papa. Nós vemos que Maria Madalena chorou aí no sepulcro, e pelas suas lágrimas ela viu o ressuscitado, João 20. Nós vimos que Jesus chorou, João 11:35, e Lázaro ressuscitou. Você está vendo os frutos dessas lágrimas ali, né? Lágrimas que geraram vida, que geraram um processo novo. E olha, eu quero dizer para você que não tem nenhum problema chorar, tá? Seja você homem, seja um brutamontes, seja mulher, seja criança, seja idoso. O cristianismo não é a negação da dor. Não é. Tem que ser forte, Deus não quer que você chore. Não, isso não é verdade. O cristianismo não é a negação da dor, ele é a redenção da dor. Ele é a redenção da dor. Está escrito, sabe qual é o menor... Vou fazer uma pegadinha para meus irmãos. Sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Em inglês, em português, em várias línguas. Sabem? Quem souber, eu vou dar um chocolate. A Val vai dar, na verdade. Eu só faço promessa. Promessa. Não. O menor versículo da Bíblia é João 11:35. Jesus chorou. Só isso. Jesus chorou. 11:35, João. E ele chorou quando? Quando Lázaro morreu. Então, veja bem, no Antigo Testamento, olha que paradoxo, gente. No Antigo Testamento, Deus recolhe as lágrimas, né? No Novo Testamento, Deus chora. No Antigo Testamento, Deus recolhe as suas lágrimas. No Novo Testamento, Deus entra no seu sofrimento. Ele entra na história humana. Isso significa que Deus não despreza a dor humana, Ele entra nela. Ele entra na sua, na minha, na nossa dor. Na cruz, que não é a negação do sofrimento, nem a exaltação do sofrimento, não somos masoquistas, mas na cruz, sabe, cada lágrima nossa encontra sentido. Na cruz, nenhuma dor fica estéril, porque Deus chorou. Deus entrou na dinâmica do sofrimento humano, mas Ele não chorou. O João 11:35 diz que Jesus chorou e depois ressuscitou Lázaro. Não diz que Jesus chorou e depois foi para a cama, ficar chorando o dia inteiro sem tomar banho, sem querer comer porque estava em depressão. Claro, eu respeito quem está em depressão, é uma doença muitas vezes, obviamente, eu estou usando a metáfora, você está me entendendo. Mas Jesus chorou e continuou o seu caminho, né? Jesus chorou
e prosseguiu o seu caminho. A lágrima humana é assumida pelo Verbo encarnado. Então você pode chorar sim, suas lágrimas são recolhidas, mas entenda que o seu sofrimento não é vão quando você oferece a Ele o sentido da cruz. Quando você sofre também, transformando a sua dor em redenção pela salvação da humanidade. Quando você une o seu sacrifício ao sacrifício da cruz. Gente, e o que é amar se não viver o sacrifício? Amar é viver sacrifício. Se você quer medir o tamanho do seu amor, meça o tamanho do seu sacrifício. Eu amo minha esposa, o quanto você se sacrifica por ela? Eu amo os meus pais, o quanto você se sacrifica por eles? Eu amo Deus, o quanto você se sacrifica por Deus? Você diz que ama Deus, mas não é capaz de fazer um jejum? Você diz que ama Deus, mas não é capaz de tirar o chocolate, o doce nessa quaresma por 40 dias? Você ama Deus, mas não é capaz de fazer uma dinâmica de oração, seja na madrugada, seja à noite? Você diz que ama a Deus, mas não é capaz de deixar de ir naquelas festas e deixar essas companhias por causa dele? Isso não é amor, não, me perdoe. Amado filho, amada filha, o amor, ele é medido pelo sacrifício. Então, derramar lágrimas de sacrifício por alguém é amor. Derramar lágrimas diante de Deus, no jejum, na luta para obedecê-lo, é amor, sabe? Nós somos convidados a dar sentido às nossas lágrimas, porque todos as choraremos em algum momento da vida, todos, ou talvez você esteja num estado lacrimoso, deixe-me colocar assim, se você me permite, né? No qual a sua vida hoje te impõe várias lágrimas. Eu respeito o seu sofrimento, tá? Eu sei a sua luta, imagino, né? Mas dê sentido a essas lágrimas, una-as às de Jesus. Chore aos pés da cruz e diga: Senhor, hoje eu te ofereço esse meu sofrimento. Às vezes, nós vivemos um sofrimento que é difícil até de nomear, você já percebeu? Existem dores que a gente não consegue expressar assim facilmente. Onde dói? Não sei dizer, dói tudo. E não é só a dor física, também a dor física, óbvio, mas as dores emocionais, as dores das frustrações, a dor da realidade. Você sabia que enfrentar a realidade é um parto, é uma dor diária? Por isso que muita gente foge para os vícios, para a droga, para a prostituição, para a pornografia, para esses pecados que são graves e que anestesiam a consciência e nos fazem fugir da rotina, do cotidiano. A realidade, é dura, mas a realidade é o lugar, como a gente diz na teologia, escatológico, né? O lugar da salvação. Jesus se encarnou para assumir a nossa realidade. Jesus se encarnou num mundo muito pior que o nosso, tá? De escravidão, de muito mais prostituição, de muito mais injustiça, de dominação do Império Romano, que era um império pagão, profundamente depravado. Então ele não entrou no melhor momento da história, ele entrou num dos piores, para dizer que é na realidade que a salvação acontece. Talvez, com todo o carinho o padre diz, né? Ao seu drama pessoal, talvez a sua realidade hoje seja muito dura. Padre, dói a minha realidade. Padre, machuca. Vê esse meu filho assim, vê esse meu marido assim, vê a minha paróquia assim, o padre agindo assim, né? Claro, tem coisas que a gente tem que agir, tem que corrigir, tem que fazer alguma coisa, mas tem coisas que a gente vai ter que suportar. 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta. É um sacrifício, né? É a lágrima do sacrifício, da doação do evangelho de hoje, né? Do renunciar a si mesmo, né? Então, concluindo, como eu disse, Santo Agostinho falava que o odre é o coração de Deus, né? Onde ele recolhe nossas lágrimas. E ele dizia também que as lágrimas do justo são como sementes lançadas na terra do céu. Olha o que Santo Agostinho dizia. As nossas lágrimas, quando a gente chora em Deus, né, são sementes lançadas na terra do céu. Estão lá registradas. É um tijolinho que a gente está mandando para a nossa casa, né? Lá na eternidade. São João Crisóstomo dizia que as lágrimas diante de Deus têm mais força do que muitas palavras. Às vezes aquela oração que você não tem palavras, mas tem lágrimas, né? Ela toca mais o coração de Deus do que a oração com muitas palavras, né? E ele dizia também que a lágrima é oração pura.
que vai direto para o coração de Deus. É quando o coração fala diretamente com Deus, né? Muito bonito isso. E ainda São João da Cruz ensinava que as noites escuras, as dores que provocam as lágrimas, né, elas purificam o nosso amor desordenado. É um instrumento de transformação. E muitas vezes, dizia São João da Cruz, um santo que falou muito das lágrimas, dos sofrimentos, né? Ele dizia que as lágrimas não são punição, né? Os motivos das lágrimas, mas são pedagogia divina para nos purificar. Gente, é triste constatar, mas eu estou falando de realidade hoje, né? A gente precisa da cruz e dos sofrimentos para ser santo, para se santificar, para purificar o nosso amor desordenado, nosso apego às coisas. Talvez você é uma pessoa até boa, você não tem vícios, mas você é apegado a você mesmo, é um amor próprio desordenado, você é apegado a filho, a família, você não tem Deus em primeiro lugar. Então, São João dizia da cruz, né? Deus permite, sabe, essas noites escuras para purificar os nossos afetos e direcioná-los para a direção certa, né? Colocá-los no caminho da salvação. Então, concluindo agora mesmo, né, caminhando para a conclusão, Deus não apenas vê a sua lágrima, a sua dor, Ele guarda no coração. Você já percebeu que às vezes a gente se sente invisível, né? Para Deus você nunca é invisível. Sobretudo pai e mãe, né? Eu acho engraçado. Pai e mãe, depois que os filhos nascem, eles não têm direito nem de... Às vezes eu lembro minha irmã, meus sobrinhos pequenos, nem ir ao banheiro eles deixavam. Se deixar, eles entravam, né? Às vezes você é pai e mãe, você está invisível. A dor é do seu filho, o momento é do seu filho, o dinheiro é para o seu filho, tudo é para o seu filho. Ou você está na sua empresa invisível, ou nesse casamento. Você que se sente invisível, e às vezes a gente se sente, tá? Eu sei. Eu preciso te dizer, Deus está vendo você. Deus te vê. Ele te enxerga, tá? Ele te enxerga. E Ele não é indiferente ao que você pensa, à sua dor, ao que você passa, né? Então não endureça o seu coração, sabe? Chore. Quem chora, sabe, reza com mais facilidade. Quem não chora, às vezes, paralisa a alma, né? E lembre-se, os que semeiam entre lágrimas vão colher com alegria. Se você está chorando hoje, não se sinta derrotado, sabe? Talvez você está vivendo exatamente o momento que te prepara para a sua maior maturidade espiritual, para o que de melhor você vai viver, né? Enfim, é isso.